Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um encontro aqui no Pro Conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre os princípios no direito do trabalho. No direito do trabalho a gente tem vários princípios. E não tem como abordar todos, obviamente, porque o nosso intuito aqui não é esse. Mas antes de tudo, eu queria deixar uma coisinha bem clara. Depois da Lei 13.467 de 2017, a famosa reforma trabalhista, há diversas divergências a respeito dos princípios, se ainda continuam sendo aplicados ou não. Eu não vou entrar nesse tema, não vou entrar nessa seara, porque isso não compete a mim. Eu só vou falar sobre os princípios em si, o que são cada um. Se eles existem ainda ou não, aí eu deixo para vocês uns estudos mais aprofundados. Beleza? O primeiro princípio que a gente vai trabalhar é o princípio da proteção. Esse princípio ele se divide em mais 3. Mas antes disso a gente vai saber o que é o princípio da proteção. Toda relação jurídica, você tem duas partes no mínimo. E alguma delas, é sempre a parte mais fraca na relação. E o princípio da proteção aqui no direito do trabalho visa equilibrar justamente isso. Equilibrar a relação entre as partes. Trazer para aquela que é mais fraca, que nós chamamos de hipossuficiente, um certo respaldo para que ela não fique tão em desvantagem com relação à outra parte. E no direito do trabalho, geralmente é o trabalhador. Então, esse é o princípio da proteção em si. É o conceito basicão, digamos assim. E ele se divide em 3. O primeiro princípio é o da norma mais favorável. O que significa isso? Eu posso ter várias normas, sejam as heterônomas, sejam as autônomas, que a gente já viu no vídeo passado. Eu posso ter várias, mas eu vou aplicar aquela que é, digamos assim, mais favorável ao trabalhador. Então, o princípio da norma mais favorável é basicamente isso. É aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. Aqui eu só quero deixar uma exceção com relação à reforma trabalhista, que foi o que causou assim grande discussão, e de repente você pode ouvir e você vai falar: nossa, ele explicou errado, porque não é assim. Bom, o princípio da norma mais favorável, ele tem, digamos assim, uma mitigação quando se trata em convenção e acordo coletivo, que são as normas, as normas de fonte autônoma, que a gente viu no vídeo passado. Quando se trata a convenção coletiva e acordo coletivo, independente de qual norma é mais favorável para o trabalhador, a gente sempre vai aplicar o acordo coletivo. Esquece a convenção coletiva. Se em determinada categoria eu tenho acordo coletivo, que o acordo coletivo ele é entre empresa e sindicato dos trabalhadores, ou eu tenho a convenção coletiva, que entre os sindicatos, eu vou aplicar o acordo coletivo e não a convenção, mesmo se ela for mais favorável. Ainda dentro do princípio da proteção, agora a gente vai falar sobre o princípio da condição mais benéfica. O que é esse princípio? A gente tem, por exemplo, um regulamento de determinada empresa que está falando lá, os empregados poderão ter férias de 60 dias e não de 30 como prescreve a CLT. E daí esse regulamento ele tá vigendo, tá ativo durante 3, 4 anos. E daí chega lá na frente, vem um novo regulamento e fala assim: não, agora não são mais 60 dias, agora são 30 dias, que é o que prescreve a CLT. Então, esse novo regulamento que tirou os 60 dias e colocou para 30, ele não vai valer para os empregados que já eram beneficiados pelo de 60 dias, ou seja, pelo regulamento anterior. Ele só vai valer para os empregados que forem contratados a partir da sua publicação, digamos assim, a partir da sua vigência. Então, o que é o princípio da condição mais favorável? Esse princípio fala assim, se vier um regulamento posterior para prejudicar o empregado nas normas que já existiam, esse regulamento não vai valer para os empregados antigos, digamos assim, para os empregados que já estavam trabalhando naquela empresa. Ele só vai valer para os empregados que forem contratados a partir daqui para frente. Beleza? O último princípio dentro da proteção é o indúbio pro operário e não indúbio pro réu, hein? Esquece penal aqui.
O indúbio pro operário, ele fala assim, ó, se eu tenho várias normas, se eu tenho uma norma e eu tenho várias interpretações, eu vou aplicar aquela interpretação mais favorável para o trabalhador. Então eu tenho, por exemplo, um artigo da CLT, e esse artigo da CLT, ele é interpretado de diversas formas. Eu falo que ele é interpretado da forma X, a Bia fala que ele é interpretado da forma Y, a Lari fala que ele é interpretado da forma Z. Se a gente vai reunir essas três interpretações e vai ver qual é a mais favorável para o empregado. Se é a minha, se é a dela ou se é da outra. Beleza? Sei de nada, sou do tributário. Outro princípio bastante importante aqui no direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade. Esse princípio eu acho que ele fala meio por si já, pelo próprio nome. Primazia da realidade. O que isso significa? Esse princípio ele fala assim, ó, não importa o que está no documento, o que está lá escrito, o que foi acordado entre as partes. O que importa é o que acontece de fato, é o que está ali no dia a dia, o que o empregado está fazendo ou o que está deixando de fazer. Então, se eu tenho, por exemplo, um acordo de compensação de horas, mas eu não compenso essas horas, e eu consigo comprovar isso depois, seja por meio de testemunha, ou seja por outro meio de prova, esse acordo de compensação de horas ele perde a validade, porque eu não compensava. Então, o princípio da primazia da realidade basicamente é isso. Prevalece o que acontece de fato, a realidade do trabalhador, e não um documento. Bom, nesse nosso vídeo de hoje, eu tentei trazer assim os princípios que eu considero de grande importância no direito do trabalho, e que é assim, digamos, que vocês vão ver com mais frequência. Não que sejam só esses princípios, existem outros. Mas para isso, até para o vídeo também não ficar tão longo, né? Como a gente sempre fala, esse não é o nosso objetivo. Se você aí do outro lado da telinha tiver alguma dúvida, tiver alguma questão com relação a outro princípio, pode mandar pra gente, ou aqui no YouTube, nos comentários, ou lá no Insta, ou lá no Face, que a gente vai fazer um outro vídeo, eu preparo um post especial pra você e a gente explica. Beleza? Mas galera, antes de terminar o nosso vídeo, eu queria deixar aqui uma coisa assim, porque pelo que eu fiquei sabendo, lá no nosso Instagram tá rolando um tal de sorteio de umas guloseimas. É isso mesmo? É isso mesmo, tá rolando sorteio na página da Vem Caléo Doces e Fofuras, que está sorteando um Brownie Witch delicioso. E pra gente poder demonstrar pra vocês essa delícia, olha o que ela meio que deu pra gente pra poder compartilhar com vocês. Olha isso daqui, ó. Ó. Tá muito bom, galera. Segura aqui. Larga a plaquinha, larga a plaquinha. Deixa a plaquinha aqui, ó. Aqui. Ó, a plaquinha tá aqui, gente, ó, tá? Ela não foi jogada no chão, não, porque a Bia é meio desastrada. Mas, ó, pra poder provar aí pra vocês que é muito bom, ó. Esse daqui é de chocolate. Você é de quê? Doce de leite? Tá muito bom. Doce de leite. Tá muito bom. Tá bom? Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Não pode falar. Até caiu.